Havia uma bela fazenda no interior de Goiás. Ninguém sabia que nos fundos da propriedade havia um matadouro de porcos. E a casa, apesar de estar sempre limpa por empregadas, à noite os ratos tomavam conta. A bela filha do fazendeiro, apesar de linda, era extremamente rebelde com seus pais. Vivia brigando, xingando e desfazendo os empregados de seus pais. Um dia, chegou na propriedade um homem procurando trabalho e foi aceito para trabalhar no matadouro. Mas na verdade, esse homem era um bruxo. Assim que a filha do fazendeiro botou os olhos nesse tal homem, ela se encantou. Ela, que não era vista de forma alguma conversando com peões, com ele passou a conversar. E misteriosamente todos os ratos sumiram, de um dia para o outro. Logo, o pai começou a ficar intrigado com aquilo e pediu para um dos empregados que ficasse de olho nela. Numa bela noite, a moça foi se deitar mais cedo. Deu um beijo no seu pai, outro na sua mãe e subiu para o quarto. Quando foi de madrugada, o peão que estava designado a vigiar os passos do tal novato bateu na porta do patrão muito afoito. Patrão, patrão! O fazendeiro abriu a porta e quis saber: o que foi, Jeremias? O que aconteceu? Patrão, o novato subiu e entrou no quarto da sua filha pela janela. O quê? Quando o fazendeiro abriu a porta do quarto da moça, dezenas de ratos em cima do corpo desfalecido dela. Mas muitos, muitos ratos mesmo. Eles olharam aquilo com espanto, e a ratarada foi saindo correndo pelas escadas por toda a casa. A moça já estava morta, sem saber como e por que isso havia acontecido. E provavelmente os ratos já estavam prontos para devorá-la. Dizem que o pai enlouqueceu tempos depois. A mãe foi embora para outra cidade. A fazenda nunca mais foi a mesma, nem nunca mais se viu aquele misterioso homem. Em meados de 1950, uma de minhas tias morou em uma fazenda de café no interior do Paraná. Certa vez, uma das minhas primas, que era criança na época, ficou meio amuada, como os antigos diziam, doentinha. Como a cidade era um pouco distante, disseram para minha tia levá-la a uma senhora chamada Marita, que era uma excelente benzedeira. E assim se fez. Quando minha prima recebeu o benzimento, Dona Marita disse que era mal olhado, que minha tia fizesse um chá de ervas para a menina e retornasse na outra semana. A melhora foi quase instantânea. A menina já saiu da casa da benzedeira bem mais animada. E assim minha tia tornou-se amiga da boa velhinha. Com essa amizade, a benzedeira passou a confiar muito em minha tia, contando sua história desde quando mudou-se para a antiga fazenda. E entre esses causos, confidenciou diversos episódios sobrenaturais que lá aconteciam. Ali era uma fazenda muito antiga e no passado muitos escravos morreram vítimas de crueldade do fazendeiro. Por conta disso, o ambiente era meio pesado, sabe? E coisas muito macabras aconteciam lá. Entre esses episódios, diz que sempre que a lua cheia brilhava no céu, uma criatura surgia. Os cães ficavam loucos latindo e uivando e saíam em perseguição desse ser a noite inteira. Durante a fase da lua cheia, ninguém conseguia dormir em paz, pois ouviam grunhidos desse misterioso animal, rolando nas fezes do chiqueiro dos porcos e também no galinheiro. Certa vez, a benzedeira ficou estreita em uma dessas noites, e ao avistar a criatura, lembrou-se de uma história contada pelos antigos, que se fosse oferecido sal à besta, ela voltaria como ser humano pela manhã, cobrando o que lhe foi prometido. E assim ela fez. No dia seguinte, um homem de meia idade, magro e pálido, apareceu em sua porta pedindo sal. Era um sujeito que morava na fazenda vizinha e também trabalhava na lavoura de café. Ela gelou, quase desmaiou, mas cumpriu o trato, dando sal ao tal homem. A benzedeira comentou que o conhecia de vista, pois em algumas oportunidades ele participou de mutirão para capinar o cafezal, prática muito comum naquela época, onde os fazendeiros matavam o novilho e serviam um farto almoço aos participantes e convidados de outras fazendas, e ajudavam a roçar o mato da plantação. Depois disso, o tal homem nunca mais foi visto. Disseram que ele arrumou as malas e se mudou para o Mato Grosso do Sul, na outra margem do rio Paraná. Esse fato aconteceu no Paraná por volta de 1972.
nos arredores de uma cidade por nome de Ibiaçi, em uma fazenda enorme e assombrosa. Morávamos em uma outra fazenda pequena. Meus pais colhiam algodão na tal fazenda assombrada. A vida de colono é muito sofrida. Lembro que na altura eu tinha uns 7 aninhos. Minha família evangélica, a todas as quartas-feiras, ia à cidade no culto à noite. Minha mãe geralmente não ia, preferia ir aos domingos, então eu ia com meu pai. E chegou a quarta-feira e lá fomos nós. Meu pai costumava levar o lampião e um farolete para iluminar o caminho. Até a metade do caminho ele usava o lampião e a outra metade o farolete. Às vezes nem precisava de nenhum dos dois, pois a lua estava enorme nos guiando. E assim chegamos à igreja. No caminho de volta, sempre passávamos por dentro dessa fazenda enorme e assombrosa, e nesse dia não foi diferente. Vínhamos contentes cantando, ele segurando minha mão, e de repente meu pai deu um passo para trás e me empurrou. Eu não entendi nada e perguntei: O que foi? Por quê? Ele só apontou e colocou as mãos na minha boca e me puxou, devagar, para eu não me assustar e gritar. Eu vi 4 porcos gigantes com pernas humanas, formando uma roda, e eles rodavam e faziam grunhidos horríveis. Era realmente monstruoso. Nunca corremos tanto em nossas vidas, e nunca mais fomos à igreja nas noites de quarta-feira. Passado um tempo, ficamos sabendo que o filho único do dono daquela fazenda, naquele mesmo local, havia tirado a própria vida. Essa história marcou muito minha vida, porque as quartas eram uma das melhores horas que eu tinha de estar com meu pai, pois neste caminho até a cidade falávamos de coisas que eu trouxe para a minha vida inteira. A roça realmente tem seus mistérios. Meu pai nos contou que quando era um rapazinho, ainda de seus 16, 17 anos, morava numa fazenda no interior de São Paulo, onde sua mãe trabalhava. Certo dia, estava voltando do centro da cidade a pé por uma longa estrada de barro. Era uma distância considerável até sua casa na fazenda. Já estava perto do meio-dia, um sol de rachar, quando mais à frente, do nada, ele viu uma mulher andando, cabelos longos, bem pretos, pele clara e muito bem vestida. Aparentemente era bem diferente das moças da cidade. O porte, as roupas e a elegância com que caminhava parecia uma madame, segundo as palavras do meu pai. Ele andava a uma pequena distância atrás dela, rodava para vê-la de costas, não via-se o seu rosto, e ela continuava a caminhar. Ele tentou alcançá-la, mas quanto mais apressava o passo, parecia que mais se distanciava. Não conseguia alcançá-la de forma alguma, até quando chegou a uma pequena ponte. A mulher simplesmente sumiu. Meu pai a perdeu de vista. Ele olhou da ponte para ver se ela podia ter caído, olhou ao redor do mato que circulava e nada. A mulher simplesmente havia desaparecido. Disse que a partir dali sentiu ao seu redor um forte cheiro de bode e estrume de cabritos e vacas. O cheiro era muito forte. A partir daquele momento, meu pai preferiu não se lembrar de mais nada. Só se lembra de acordar em casa, em sua cama e com muita dor de cabeça e febre. Ficou muito doente por vários dias. Ele foi encontrado desmaiado sobre a ponte por uns vizinhos, que o levaram para casa. Ele contou para minha avó o que tinha acontecido e sobre a mulher que ele tinha visto. Ela só se benzeu e rezou. Disse que se algum dia ele sentisse aquele cheiro novamente, não era para se referir que estava sentindo aquele cheiro, e sim dizer em voz alta: Que cheiro de alho! Pois o alho espanta tudo que é ruim, se porventura queira chegar perto de nós. O que vou lhes contar agora, muitos consideram real e outros dizem tratar-se apenas de uma lenda. Fica ao seu critério acreditar ou não. A louca do Morro da Saudade. Conta a lenda que vivia em uma fazenda próxima à cidade de Catalão uma jovem que ficou viúva muito cedo. Ela era herdeira de uma grande fortuna e quase sempre cortejada por homens que se interessavam em casar com a mesma e tomar posse de tudo. Um certo dia chega à cidade um jovem dentista muito bonito e logo ele e Rita iniciam um romance. Apesar dos conselhos dos amigos, Rita estava perdidamente apaixonada por Roberto. E ele, apesar de corresponder, não a amava da mesma forma. A verdade é que Roberto era um homem casado e pai de família. Sua mulher havia o abandonado e fugido com sua filha,
Mas Roberto ainda assim amava muito sua esposa. Certa tarde, Roberto decide que novamente quer voltar para Minas Gerais e tentar se reconciliar com sua esposa refazendo seu casamento. Então decide terminar seu romance com Rita. Marcam de se encontrar às 6 horas no Morro de São João. E Roberto conta a Rita sua intenção de voltar a Minas Gerais para procurar sua amada esposa. Rita, que já suspeitava que Roberto queria terminar o relacionamento, estava decidida a impedi-lo. Ao ver que Roberto estava realmente decidido a deixá-la, Rita tira com o revólver 4 vezes contra as costas dele e o mata. Após aquela noite, Rita nunca mais foi a mesma. Após várias internações no manicômio, ela sempre voltava ao morro, procurando por seu amado. Mesmo após a morte, muitos catalanos afirmam que em noite de lua cheia é possível ver uma moça toda de branco chorando no alto do morro. Lá para as bandas do interior do Centro-Oeste, há muitas décadas, meus avós recém-casados moravam numa fazenda onde meu avô, seu Modesto, era um dos boiadeiros de confiança dos donos. Muito bem visto por aquelas bandas, todos o conheciam, pois nasceram e foram criados ali. O pai do meu avô, no caso meu bisavô, chamava-se Moisés, também trabalhou naquela fazenda, e por sua vez também era um dos homens de confiança dos donos das terras. Um homem honesto e muito justo, que punha a família acima de tudo, porém era severo com a criação de seus filhos, dando-lhes corretivos quando necessário, mas amando-os incondicionalmente, sempre muito correto e justo. Andava com seu chapéu, suas botas e seu chicote na cintura. Faleceu vítima de uma febre muito alta, para a tristeza de todos. Meu avô Modesto era seu filho mais velho. Como já dito, nascera e crescera por ali. Não estudou, pois naquele tempo o que importava era o trabalho, trabalho bem duro esse. Os estudos ficavam para os filhos dos fazendeiros, que iam para a cidade e voltavam doutores. Meu avô, então, ali casou, formou família, teve 5 filhos, a quem amava muito e trabalhava de sol a sol para sustentá-los. Apesar de bom homem, meu avô Modesto tinha um defeito: adorava uma cachaça. Depois do trabalho, ia para a venda e entornava a malvada, tornando-se valentão e briguento. Parecia um cowboy todo empinado em seu cavalo. Quando chegava em casa à noite, minha avó ficava em alerta e com muito medo dele. Colocava os filhos para dormir, pois sabia que o vô Modesto chegaria daquele jeito. Ela servia-lhe o jantar, ele comia e depois ia deitar, para acordar cedinho e ir para a lida. Porém, naquela noite, vô Modesto abusou da pinga de verdade. Arrumou briga no bar e foi para casa. Minha avó, já ouvindo os assobios dele, sabia do jeito que ele chegaria. Colocou os filhos no quarto e já estava servindo-lhe o jantar, quando meu avô chutou a porta e adentrou na cozinha gritando que queria comida. Minha avó, tremendo e nervosa ao levar o prato à mesa, o derrubou acidentalmente. Pra quê? Meu avô, vendo aquilo, partiu para cima dela e passou a esbofeteá-la, chamando de inútil e molenga. E foi naquela hora que aquilo aconteceu. Começou uma ventania que apagou as velas que eram usadas para iluminação, ficando somente a fraca luz do candeeiro. Com a ventania, as portas e janelas começaram a abrir e fechar violentamente. Meu avô foi derrubado no chão e passou a ser chicoteado por alguma força invisível em meio àquela ventania. Minha avó, encolhida num canto, com a mão na boca e olhos arregalados, apavorada, assistia a tudo aquilo e ouvia os estalos do chicote. Uma, duas, três, muitas vezes. A camisa do meu avô rasgava-se e a cada chibatada as manchas de sangue surgiam e escorriam pelo seu corpo. Meu avô gritava de dor, se contorcia para trás a cada lambada e dizia aos berros: Chega, meu pai, por favor! Chega, meu pai! E após muitas chibatadas, aquele vento cessou. Meu avô, ajoelhado no chão, todo ensanguentado, ofegante de cabeça baixa, disse com dificuldade e chorando: Perdão, meu pai, sua bênção. Minha avó correu até ele, o ajudou a levantar e cuidou de suas costas, que encontravam-se em carne viva. Vô Modesto passou vários dias de cama e dizia à minha avó que fora seu pai que havia lhe batido.
Porém, só ele o enxergava. Minha avó nada viu. Meu avô então pediu muito perdão à minha avó pelas agressões e nunca mais colocou uma gota de álcool sequer na boca, até o final de seus dias. Viveu muito ainda, cuidando da sua família com esmero. Ele e minha avó ficaram juntos por 64 anos. E quando vovó, hoje já falecida, nos contava essa passagem de sua vida, sempre se emocionava ao lembrar e dizia que, vez ou outra, meu avô lhe pedia perdão.